saia, ninguém então não faça outra coisa a não ser sentar e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Primeiro, irmãos, com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Quero ler com a igreja o capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versos 41, 42 e 43. Enquanto vocês encontram, quero desde já louvar a Deus pelo privilégio de poder cultuar a Ele nessa manhã. Também louvar a Deus pela vida do pastor Valdir, a pastora Célia. É uma alegria retornar a essa casa, servir a Deus, servindo a essa igreja. A pastora Célia é alguém que eu aprendi a amar muito. E é interessante que algumas igrejas você vai e você não consegue, porque são muitas, você não consegue nem lembrar o nome às vezes, né? Dos pastores ou a feição. E a pastora Célia disse isso para ela lembra muito a minha avó, né? E eu amava muito a minha avó. Ela tem cheiro de vó, ela tem um abraço de vó. E quando a gente veio aqui, desde a primeira vez, ela nos recebeu com tanto carinho, né? Que alegria revê-la, né? Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Fábio, né? Uma bênção, receptivo juntamente com sua esposa, né? Seu filho, da outra vez que a gente veio, estava aqui. E quero louvar a Deus pela vida dessa igreja, né? Eu sei que tem gente aqui que me abraça com o olhar quando eu venho. Tem gente que eu sei que continua orando por mim. Gratidão por tudo isso. E ver aqui então as meninas de Formosa, né? Uma alegria, a pastora Luiz, é isso? Eu acredito que esse mês a gente vai estar junto. Acho que o último evento do campo lá é isso. Então, uma alegria poder ouvi-las adorar nessa manhã. Bem, vamos ler a palavra do Senhor. Marcos capítulo 5, versos 41 e 43. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Pode tomar o seu assento. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos numa manhã de domingo, em culto voltado à família, e eu orava ao Senhor, e Ele me trouxe ao coração essa mensagem para compartilhar com você nessa manhã. Eu queria que você abrisse bem o seu coração para receber e entender aquilo que o Espírito Santo quer trazer às nossas vidas. A Bíblia vai dizer para nós sobre um homem chamado Jairo. E o texto diz para nós, a partir do verso 21 desse capítulo 5, que de repente um dos principais da sinagoga, um homem chamado Jairo, vem até Jesus, e ele vem se prostrando diante dos seus pés, informando que há um problema na sua casa. Quando a Bíblia diz que Jairo é um dos principais da sinagoga, ao se estudar um pouco sobre as funções de Jairo na sinagoga, nós vamos perceber que Jairo era responsável, dentre outras funções, em preparar um ambiente de culto. Então Jairo é alguém que facilita, que prepara, que organiza para que o culto aconteça. Jairo tem total intimidade com a liturgia. Jairo compreende como o culto acontece e ele ainda auxilia outros a cultuarem. Só que a Bíblia diz que Jairo está com uma situação em casa.
Porque independente do que você faça na igreja, independente de quantos cultos você vem, independente de qual função você exerça, a nossa casa sempre será um lugar de desafio. E eu sei que quando a gente fala sobre família, a gente fala de um jeito romântico. Mas família é um lugar difícil, extremamente difícil. E aí a gente vai dizer, mas como assim? A Bíblia não diz que Deus é Deus de família? Por que família ficou tão difícil? Eu digo que todo cristão, ele precisa entender Gênesis 3, que foi onde houve a queda do Senhor. Tudo que Deus criou para ser pleno e completo se perdeu em Gênesis 3. E ali a gente vai perceber que o ser humano foi afetado nas suas emoções, no seu relacionamento com Deus. Porque eu não sei se você se lembra, a Bíblia diz que Deus passeava no jardim todo dia de tarde, o homem tinha comunhão com Ele. Depois da queda, o homem se esconde de Deus, se lembra disso? Depois da queda, Adão e Eva, que foram criados para viver em comunhão, quando Deus chega e chama para Adão e diz: o que aconteceu? Adão diz: o que? Foi a mulher que o Senhor me deu. Nós começamos a ver os desajustes na família. E ali também surgiu essas coisas estranhas que tem dentro da gente, porque foi a primeira vez que o medo apareceu na Bíblia. Quando Deus chamou o homem, eles se esconderam porque eles sentiram medo. A partir dali, a plenitude interna, o relacionamento com Deus e a convivência uns com os outros, por causa do pecado, se tornou difícil. Qual é o projeto de Deus? A redenção por meio de Cristo. Cristo veio para nos redimir. E através do Espírito Santo é que a gente pode consertar um pouco da bagunça que ficou aqui dentro. Porque plenitude de novo só depois de um corpo glorificado. Então aqui nós sempre vamos lutar entre carne e espírito. E os relacionamentos se tornaram complicados por causa do pecado. Então, quando eu te disse que eu queria que você abrisse o seu coração nessa manhã para ouvir essa palavra, você não precisa forçar uma família perfeita, porque elas não existem. Eu estou pregando para gente que está bem vestido, pegado na mão da esposa, acompanhado do filho aqui hoje. Mas você sabe quantas vezes houve guerra dentro da sua casa? Discussões, desentendimentos, chateação de pai com filho, de filho com pai, filho dando problema, pai entristecendo filho, sogra e nora desajustada, cunhada de mal. Isso é família. E o fato de nós servirmos a Deus, porque Jairo era um homem que conhecia o ambiente do culto. O fato de eu ser uma pregadora, o fato deles serem pastores, de vocês estarem apresentando alguma coisa na igreja, de ser um obreiro, não tira de nós as dificuldades familiares. Só que nessa situação tem dois tipos de gente. Tem aqueles que fingem que não está acontecendo nada, e tem os que resolvem entender que eles têm um problema. E eles buscam a Cristo para que isso seja resolvido. A Bíblia diz para nós que nós temos que ser transformados pelo nosso entendimento. Então não adianta arrepiar sem entender. Não adianta pular para cima sem entender. Não adianta pôr uma Bíblia debaixo do braço sem entender o que essa Bíblia está dizendo. E a ideia é que a Bíblia diz que o problema da casa de Jairo é a filha dele. Ela tem 12 anos de idade. Eu não sei quantos aqui tem meninas em casa e na idade da adolescência. Mas a descrição de uma menina na sua normalidade com essa idade é uma menina que sonha. É uma menina que acredita num grande amor. É uma menina que gosta de se arrumar. Meninas são assim nessa idade. E o que me parece que está acontecendo na casa de Jairo, e agora eu quero dizer que essa menina aqui representa um tipo.
é que a casa de Jairo ainda é casa, mas é uma casa em que a alegria está adoecida. Eu estou pregando para gente que está casado, para gente que tem filho, para gente que tem neto. Mas a questão é que você vai ter aquilo que você entende que é necessário. Então tem gente que se conforma com um casamento meia boca, com um relacionamento entre pais e filhos meia boca, e acha que é assim mesmo. Jairo, ao ver que a filha, porque quando Jairo fala com Cristo, ela ainda está adoecida. Então ele olha e percebe, porque a pessoa adoecida, ela muda completamente. Ela muda o brilho do olho, ela muda a cor da pele, ela muda o ânimo, ela muda o apetite. É assim ou não é? A doença traz para nós uma perda de energia, de beleza, de vigor. Hoje, quando eu me levantei, nós viemos ontem para Catalão, eu tinha uma agenda lá ontem, e aí a Nara disse que lembrou que era perto, até entrou em contato com o pastor Fábio, dizendo que eu estaria aqui por perto, porque ela sabe tanto que eu gosto de vocês. E aí, eu cheguei ontem, e ministrei em Catalão ontem, e quando eu cheguei, eu comecei a sentir muito mal, muito mal. Uma dor lombar insuportável. Eu pensei que eu não conseguiria pregar. E eu, com medo de ser ruim, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Fui para o culto, preguei com muito custo. E aí eu tomei um remédio, um relaxante muscular. E hoje, quando eu levantei, eu vi que a dor tinha praticamente sumido, eu me alegrei tanto que eu pensei, gente, como é alguém que vive doente? Como isso é difícil, né? Alguém que vive sentindo dor, alguém que... Porque a dor nos limita. Tira o nosso vigor, tira a nossa alegria. Eu quero que você entenda que quando Jairo olha para a filha, ela não está morta, mas ela está doente. E tem gente que acredita que o ruim do casamento é só o dia que tiver divórcio. Então, se não teve divórcio, para ele está tudo bem. Alguém olha e diz, não, o menino morando aqui dentro, comendo e vindo dormir aqui, está tudo bem. Mas o que Deus me trouxe para te dizer nessa manhã é que você precisa entender que não é só o nível do filho usar droga ou do filho sair de casa que é um nível preocupante. Não é só o nível de assinar um divórcio que é preocupante, mas viver uma miséria dentro de casa, tendo um Deus que é dono de vida e de vida com abundância, também é um problema. Você não tem que dizer, não, meu filho está rebelde, mas todo jovem é rebelde. Não, não é uma verdade. Não é todo jovem que é rebelde. Não, mas a gente briga 5 vezes na semana, mas é normal. Não, não é normal brigar 5 vezes na semana. Não, a gente está casado há um ano e ele não me dá mais presente, eu também não faço a comida que ele gosta, mas casamento vai envelhecendo, vai virando isso mesmo. Não, não vai virando isso mesmo. Não vai virando isso mesmo. Ah, meu filho nem quer ir para a igreja, também vou deixar uma hora. Não vamos deixar. O que Deus está dizendo para mim, para você nessa manhã, é que família, apesar dos desajustes, continua sendo um projeto de Deus. E que todas as vezes que a alegria minar, que a esperança minar, que a plenitude minar, eu não posso dizer que é assim mesmo. Eu preciso me levantar e buscar socorro. Eu tenho uma Bruna de 18 anos, né? E o Samuel de 2 anos e 4 meses. E a adolescência e a juventude traz fases desafiadoras para os nossos filhos. Às vezes a Bruna levanta e sai sorrindo e volta com a cara azeda e eu não sei o que aconteceu. E aí você já trabalhou, já lavou roupa, já arrumou casa, já cuidou de tudo. E quando você vê o filho entrar com aquela cara azeda, dá uma vontade de fazer de conta que ele não viu, dá uma vontade. É tipo assim, vou fingir que eu não ri, porque eu estou com paciência para conversar com esse menino hoje. E às vezes a gente vai entrando nessa e fazendo de conta que não está vendo, mas não pode. Às vezes eu chego 1h da manhã de agendas, aí a Bruna vem, Laurinha, oi, você quer conversar? Claro que eu não quero. Mas o que a gente faz? E é o dia que ela mais quer contar alguma coisa. Criança que às vezes você acha que é só entregar o celular na mão dela, ele está quietinho, irmão. Isso é a desgraça da infância dos nossos filhos. Chega no culto, entrega o celular, vai almoçar, entrega o celular, o menino só fica no celular e você acredita que está tudo bem. Você está destruindo a infância e o futuro
futuro do seu filho colocando isso na mão dele. Mas é normal, missionário, toda criança vê desenho. Eu até olho qual é o desenho que ele vê. Criança tem que brincar, criança tem que conversar e fazer bagunça. Ninguém mandou ter filho, agora suporta. Não pode ser. Você acha que tem dia que eu não estou no nível? Ontem eu estava passando mal, Samuel no quarto de hotel. Você imagina como que é isso? Ele não quieta. Eu e a Alessandra estou com 40, o Alessandra está com 44 e o menino está com 2 anos. O que você acha que nós temos vivido? Esse menino tem um fôlego e nós não estamos mortos. Todo dia nós já acorda morto. A vontade é normal, eu vou entregar o celular. É normal, eu estou cansado, eu vou deixar ficar quietinho. Mas o que parece que está normal está cheirando a morte dentro das nossas casas. Sabe, entender é uma coisa, tomar uma atitude requer muito esforço. Ele quer assistir desenho na hora do almoço, aí vai lá, tem que desligar a televisão, o menino chora. Aí onde que a gente segue? Chorou, eu faço o que quero, não é assim? Porque eu estou com a cabeça ruim, porque eu estou aguentando barulho de menino, porque eu estou cansada. Só que o ceder vai gerar morte no amanhã. Aí tem que desligar a televisão, o Samuel dá o show dele, eu adular o Samuel. Você come depois de 40 minutos, que você consegue acalmar o menino. Isso cansa? Cansa. Cansa ter que confrontar? Cansa. Só que Jairo, quando olha para a menina adoecendo, ele diz: isso não é normal. E eu não vou ficar parado vendo minha filha morrer. Deus está dizendo para alguém nessa manhã: por favor, não diga que é normal aquilo que tem cheiro de morte. Não diga que é assim mesmo aquilo que pode comprometer toda a estrutura da sua família. É interessante que é natural que nós gostemos de mostrar aquilo que deu certo, não é assim? Quando o menino tira nota boa, você printa o boletim e posta. O menino custoso que você tem, que só tira bomba, você nunca postou o boletim dele. Sabe, o filho mais educado é aquele que você apresenta primeiro para os parentes que vêm de longe. É ou não é? Quase que você tranca o custoso no quarto e fala: fica aí, deixa a mamãe preparar o ambiente, depois você chega destruindo tudo. Porque a ideia é mostrar a coisa bonita da nossa casa. Então o seu marido passou 5 anos te fazendo chorar, porque nunca lembrava de data nenhuma. A data que ele lembra, você posta o presente, faz declaração de amor, e alguém acredita que ele é assim todo mês, né? Porque a gente faz essas coisas. Eu não estou dizendo que é errado querer mostrar as coisas bonitas, mas é que às vezes a gente se esquece que nada é perfeito nessa vida. E aí quando começa a ter problema, o que a gente quer? Se desfazer da coisa. Por que as pessoas separam? Começou a ter problema. É assim ou não é? Você já viu alguém separar? Porque falou: a gente se amava demais e resolveu separar? Nunca é assim. Começou a ter problema, separa. O filho começou a dar trabalho, deixa pra lá. O ministério está difícil, entrega um cargo no final do ano. Só que aqui eu tenho um homem ensinando uma lição para mim e para você. É que a Bíblia diz que quando ele chega diante do Senhor, no verso 23, a Bíblia diz assim: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, ou está terrivelmente doente. E quando Jairo disse isso para Deus, eu acho isso extraordinário, porque a filha é problemática, está doente, não tem a beleza que tinha antes de adoecer, não está com a pele bonita como tinha antes de adoecer, mas ainda é minha. Sabe o que Deus está dizendo? Esse filho problemático, mas é seu. O casamento está difícil, mas é seu. Essa família é complicada, mas continua sendo a sua família. E alguém já disse: nesse Natal nós não vamos para casa de ninguém. Vamos ficar só nós. De mal da metade da família está aqui servindo a Deus e dizendo que é serva. Não, porque eu não aguento fulano, eles comem demais, e nós que leva mais 3 não leva nada, vamos sair do grupo, porque aquele parente manso já vai participar. Só que essa é a sua família. Aleluia! Nós não podemos descartar o que dá defeito. Nós não podemos descartar o que é difícil de lidar. Irmãos, e como eu te disse, eu não estou romantizando família. Porque tem dia que filho dá tanto trabalho que a vontade de a gente é de jogar fora. Não é? Fala: gente, eu vou deixar algum esquilo, não estou aguentando.
Casamento, às vezes você levanta, eu costumo dizer, casamento é uma coisa louca. Porque tem dia que você levanta dizendo, gente, eu não acredito que isso tudo é meu. É ou não é? Não, mas que é isso? Como o Senhor foi bom para mim? Outro dia você fala, gente, onde eu estava com a cabeça quando eu entrei nessa com essa pessoa? Porque é assim, a vida é inconstante. Um dia você está morrendo de amor, outro dia você quer fugir. Ministério, um dia você ama as ovelhas, outro dia você quer pôr fogo nelas. É assim, é normal. Tem dia que eu falo, eu nasci para pregar, outro dia eu não acredito, eu tenho que sair para pregar. Misericórdia, eu não estou aguentando ver gente. É assim. Só que qual é a diferença? É que na vida de quem tem Deus, nos dias difíceis da nossa história, a gente não sai abandonando as coisas. A gente não sai desistindo e deixando gente para trás. A gente não sai olhando e dizendo, não, isso aqui eu não quero. O que Jair está dizendo, está doente, mas é minha filha. Está padecendo de cuidado, mas é minha filha. Ai, calabai. E Deus me autoriza a dizer, traz para o altar hoje aquilo que está difícil, aquilo que te desafia, aquilo que te entristece. Porque a partir de hoje, você não abre mão de nada que Deus te deu, mas você suporta os dias difíceis dessa história. Aleluia! Ele chega diante de quem pode fazer alguma coisa. A Bíblia diz que exatamente no tempo em que ele está contando para Cristo o que está acontecendo na casa dele, uma mulher interrompe o diálogo. A menina de 12 anos está doente, mas agora tem uma mulher que há 12 anos padece de enfermidade. Ela para Jesus. Porque, como eu te disse, toda família e todo ser humano carrega os seus desafios. É tão fácil olhar para alguém do lado e dizer, a vida dela deve ser tão boa, a casa dela deve ser maravilhosa, os filhos dela é perfeito. Irmão, você não tem noção dos desertos de cada um. Você não faz ideia dos desafios de cada um. Ninguém tem vida perfeita. Tira isso da sua cabeça. Todo ser humano já nasce sofrendo, já ganha um tapa na bunda e começa chorando e corta o cordão da gente com a mãe da gente. Isso é vida. Deus está falando para alguém que toda vez que tem dificuldade quer parar de viver. Você tem que morrer, porque não tem jeito. A vida é feita de dificuldades. O crente não tem 3 minutos para respirar, verdade ou não? Você acaba de respirar, lá vem bomba. Paga um boleto, outro boleto, cura enfermidade, outra enfermidade, cuida do filho, outro começa a trabalhar, conserta o marido, lá vem o sol, lá vem a sogra, lá vem a igreja, lá vem o trabalho. Ei, eu estou pregando para gente que tem vida real. Jair precisa parar. E é interessante que Jair começa a ouvir Cristo atender outra pessoa enquanto ele está precisando com urgência. Você já percebeu o silêncio de Deus na sua vida em algum momento? Parece que você ora e ele não está te ouvindo, não é assim? Aí você fala, gente, o que é? Eu estou falando a palavra errada, eu estou em pecado, porque eu lembro que eu senti o Senhor quase que sentar na cama comigo. Agora parece que eu estou conversando sozinho. Aí você faz outra tentativa. Não, eu vou começar a abrir a Bíblia aleatoriamente. Morrerá tu e a tua casa. Você fecha a Bíblia desesperado. Não pode ser falando comigo. Aí alguém diz, olha, tem profeta na igreja. Você senta no primeiro banco, olha para o profeta, o culto inteiro em coia regalado, cumprimenta ele 4 vezes, ele não te enxerga. O silêncio de Deus na nossa vida. Jair está precisando, porque a filha está doente. E a ideia de Jair é, se o senhor não andar logo, vai morrer. Eu estou pregando para alguém que tem apresentado causas urgentes, mas parece que Deus não tem se movimentado. Eu estou pregando para mães que padecem, para esposas, maridos, avós, tias. Eu estou pregando para gente que faz obra, para gente que tem clamado, suplicado, implorado, mas parece que há um tempo em que Deus não se movimenta para nos beneficiar. E qual é a ideia? Talvez alguns já teriam desistido e saído. Tipo, ele não veio, ele parou
bom, então eu vou correr para ver o que eu faço. Mas já ele continua esperando. E Deus me manda dizer para alguém nessa manhã: espere. Parece, mas só parece, porque o Deus onipresente não pode se ausentar da sua vida. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares e em todo o tempo. Só parece que ele não está vendo o que está acontecendo, mas ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. E a ideia é que Cristo está presente com Jairo. Porque o verso 24 diz que quando Jairo acaba de pedir, a Bíblia diz assim: e foi com ele. Cristo foi com Jairo até ele ser interrompido. Ele não está falando com Jairo, ele não está olhando para Jairo, porque ele está conversando com a mulher do fluxo de sangue. Mas o verso diz que foi com ele. Sabe o que o Espírito Santo me autoriza de dizer nessa noite? Parece que ele não está conversando com você, parece que ele não está te vendo, mas lembra, a Bíblia diz que ele foi com ele. Ele está com você. Ele está com você. Aleluia! Ele está com você. E o texto diz que quando Jairo está ainda esperando Jesus terminar de curar a mulher, Jairo está indo por causa de uma cura física, mas o Senhor sempre começa a trabalhar conosco no nosso emocional. Porque você acha que o seu problema é um problema financeiro, é um problema de trabalho, é um problema de ministério, é um problema de relacionamento, mas Cristo está dizendo: vocês têm muito mais problema do que vocês imaginam. Ele vem dizendo: cura minha filha, mas o Senhor vai trabalhar em Jairo. Ele era alguém da elite. Ele era alguém que estava acostumado a chegar e ter um banco preparado, a água colocada. Ele era alguém que estava preparado a sempre ser atendido primeiro. O que Cristo faz? Vou tratar o seu caráter e vou te deixar esperando, para você aprender que as coisas funcionam como eu quero. Algumas situações da nossa vida são lições de Deus para o nosso caráter. Tudo que Deus faz é para nos transformar de dentro para fora. Deus não é esse negócio de querer ficar: vou te prosperar, vou te honrar, vou te curar só pela cura, só pela honra. Não, há um propósito de caráter, de tratamento e de crescimento. Toda vez que Deus nos faz esperar, Ele está ensinando: eu sou Senhor e você é servo. Toda vez que Deus nos faz esperar, Ele está ensinando: você não determina, você não decreta nada, porque eu sou quem tem o controle da sua vida. E se deixar, a gente ensina Deus a trabalhar ou não ensina? Ensina. Olha como que a gente começa orando quando a gente quer ensinar Deus. A gente começa: Senhor, Tu és grande, poderoso, exaltado. Então entra e faz o que eu estou te pedindo. A ideia, eu estou lembrando o Senhor, tanto o Senhor é poderoso, agora eu estou contando meu problema para o Senhor entrar e fazer logo. Abacuque fez isso. Até a nossa oração às vezes é pretensiosa. Você começa dizendo: ó, estou aqui te adorando, estou lembrando que Tu és poderoso, então agora vou mandar o problema, e como eu te lembrei o tanto que o Senhor é grande, o Senhor tem que resolver. E Deus não sabe de nada, inocente. Não vou mover no seu tempo. A gente é angustiado, não é? E a gente quer as coisas para agora. Mas eu estou conversando com alguém nessa manhã, que por mais que você pareça estar sozinho, eu venho te lembrar que quando Deus enviou seu filho retornou para o céu. Ele disse: eu enviarei vocês de Consolador. Você não está sozinho. Você não vai morrer nessa fase. Porque há um Espírito que te consola, há um Espírito que te acompanha, um Espírito que te conduz, que te pega no braço, que não te deixa só. Sabe, a nossa casa é um lugar maior em que o ferro afia o ferro. Porque você vai casar e você vai se unir a uma pessoa totalmente diferente a você, com manias diferentes. E quando os filhos nascem, eles chocam.
a gente estava falando sobre isso, quando o filho nos desafia. E um pastor, o Claudinei, disse que tem um amigo dele que diz assim, que ele descobriu que ele estava se criando quando o filho dele nasceu. É por isso que você vai ver, se você tem mais de um filho e ele já cresceu, você vai ver que tem um que você bate mais de frente, é o que mais parece com você. E aí você vai ter o desprazer de se criar. Gente, eu não aguento esse menino. De repente você olha o menino e faz tudo que você faz. Gente, que menino terrível. Ele é a sua personalidade. É por isso que você bate de frente com ele. Então a ideia aqui é desafiador. E aqui, o que nós estamos percebendo é que enquanto Jairo está esperando, de repente chega uma notícia. E o texto diz para nós assim, que enquanto Jesus estava ainda conversando com a mulher, chega alguns da casa de Jairo. Chegaram alguns do principal da sinagoga que disseram: a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? Quando você vai tratar pessoas, você vai ver que as maiores feridas surgem exatamente, e as primeiras no ambiente familiar. Porque ninguém que você não ama tem o poder de te ferir como quem você ama. É por isso que você vai ver filhos marcados pelos pais, filhos marcados pelos avós, positivo ou negativamente. Você vai ver casamentos onde pessoas foram marcadas negativamente uns pelos outros. Aí você vai dizer: missionária, misericórdia. Não, lembra que eu te disse do jardim? Então você vai ver que algumas coisas que você tem veio infelizmente pelos erros dos seus pais na criação. E não é que eles erraram querendo, é que a gente sempre vai falhar. E aí o que eu tenho aqui é que quem vem com esse desaforo todinho, porque podia só falar assim: Jairo, vem cá, me dá um abraço, sua filha acabou de falecer. Não, quem vem da casa de Jairo vem dizendo assim: para de incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu. Eu estou pregando para alguém que a palavra de um pai, que a palavra de uma mãe te feriu, que o jeito que você foi criado criou em você conflitos que nem você entende hoje. Ontem o Ita diz isso na igreja: eu tenho muita dificuldade de receber as coisas, eu tenho muita dificuldade de acreditar que coisa boa é para mim. E aí eu tentando lembrar o que aconteceu comigo quando eu ainda era jovem, para eu ser marcada nesse sentido. Eu me lembrei que o meu pai, ele sempre teve uma certa preferência pela minha irmã, porque a minha irmã também era melhor de se relacionar. Eu sempre fui muito introvertida. A minha irmã não, ela senta no colo do meu pai, ela pega as pratinhas que está no bolso dele, tudinho, tudo que ela quer ela consegue do meu pai, e eu sempre tinha vergonha. Então tudo que o meu pai às vezes falava que ia fazer pra gente, eu disse: não, pai, não precisa pra mim. E eu cresci com essa ideia de que eu não preciso, que tanto faz. E quando as coisas começam a ficar boas pra mim, eu até me assusto. Eu penso: será que isso é pra mim mesmo? Então a gente vai sendo marcada. Também a minha mãe era muito explosiva. E eu me lembro da minha mãe e do meu pai tendo alguns níveis de briga, que a minha mãe chegava ao ponto de querer agredir do meu pai revidar. E eu me lembro que quando eu casei, poucos meses de casamento, um dia eu fiquei tão nervosa que eu fui pro rumo do Alessandro e disse: se ele não fosse calmo como ele é, eu acho que eu tinha avançado nele. Eu estava repetindo o que eu vi dentro de casa. Aquela ideia de que mulher manda, porque eu vim com essa ideia da minha casa. Então eu casei e eu queria mandar. Meu pai se separou e abandonou a gente. E aí eu tinha na minha mente que em qualquer momento eu ia largar. E aí eu fui descobrir que inconscientemente eu acreditava que como foi na casa dos meus pais, seria na minha casa. Existem coisas em você que você precisa voltar e entender de onde veio. Por que você é tão agressivo? Por que você não tem a disposição de falar palavras de amor? Eu sempre fui muito seca, uma dificuldade de abraço, de contato físico. Aí a Bruna nasceu, e a Bruna é um chiclete. E ela me
espreme, ela me beija demais, eu chego a ficar com falta de ar, eu falo, Bruno, chega, não, vem cá, Laurinha, larga de ser azeda. E aí ela me espreme, me beija, e aquilo vai me dando uma angústia. Ela fala que me ama, Bruno, eu já falei, já chega. Só que eu fui ver, por que eu sou assim? Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa manhã? Mas eu também aprendi muita coisa boa na casa dos meus pais. A minha mãe sempre foi extremamente eficiente, disposta. O meu pai sempre, e a minha mãe sempre foi ajudadora. A minha mãe sempre nos deu limite. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu quero que você pegue o seu passado. Entenda que você foi ferido, mas você também foi abençoado. Porque alguém pega tudo que é e joga como culpa de alguém, mas as pessoas vão falhar. Quando quem vem da casa de Jairo chega dizendo, pare de incomodar o mestre. Eu sei que você já viveu ambientes familiares em que você foi invejado, em que alguém não se alegrou com a sua alegria, em que alguém não quis fazer presente no dia que você mais precisou. Isso acontece em família. E quando a gente é ferido nesse ambiente, o que Deus está dizendo é um lugar perfeito para vocês exercerem perdão. Irmão, porque eu costumo dizer, eu acho que eu até disse isso aqui uma vez, que família é tudo igual, só muda os interesses, não é assim? Como é que é o Natal? Vê se o Natal na sua família é mais ou menos assim. Vamos tentar fazer o Natal. A gente briga tanto até conseguir montar um grupo mais ou menos. Aí começa a divisão. Aí um quer levar dinheiro, o outro quer levar um prato de comida, mas tem aquela tia que é péssima para cozinhar, que a gente não quer que ela leve um prato, porque a comida dela é muito ruim. Aí vai dividir as coisas, aí tem aquele que quer levar o pior refrigerante, ele é o que bebe coca a noite todinha, assim não é. Aí sim, gente, tem família tudo parecida. Aí tem aquela tia que ridica, todo mundo juntou e levou a comida, mas ela quer mandar na comida e ela quer servir do jeito que ela quer, na hora que ela quer. E aí você vai vendo que família é isso. E aí tem aquele que você chama e não responde, mas depois ele fica magoado e fala que ninguém chamou ele. Gente chata. É parente, meu irmão. Isso é parente. Tem aquela que tem os meninos insuportáveis, o menino dela bate em todo mundo, quebra tudo, mas você tá com o menino, ela pega os meninos e vai embora antes da comida ficar pronta. Isso é família. Tem aquele que diz que não vai, quando é feio ele não vai, só até dividir os trem, depois que dividiu tudo ele aparece, sem levar nada. Eu estou falando pra gente que passa perrengue no meio da família. Eu estou falando pra gente que para você estar em família você teve que perdoar horrores. É sentar com alguém que te machuca. É estar perto de alguém que você sabe que falou de você para sua prima fofoqueira correu e te contou. É assim que funciona. Alguém vem da casa dele. Porque as maiores marcas que carregamos vêm exatamente do ambiente da nossa família. E diz para ele, para de incomodar o mestre. Tem gente que é duro no falar. Tem gente que é duro para dar notícia ruim, faz com prazer. Só que a Bíblia diz, e Jesus, até aqui Jesus não tinha falado mais, não tinha olhado mais, mas ele estava lá. E quando uma voz se levanta para desanimar Jairo, quando vozes externas se levantam para dizer, não adianta orar mais, é melhor pedir o divórcio, o menino não vai ser liberto, ele nunca vai voltar para a igreja. Quando vozes se levantam para dizer, não vai ter cura, quando vozes se levantam para dizer, a porta não vai se abrir outra vez, eis que é uma voz que se levanta, e Jesus olhando para Jairo, ele diz, não temas, creia somente. Deixa eu te dizer uma coisa, quem chegou não chegou conversando com Jesus, chegou conversando com Jairo. Foi para Jairo que ele disse, sua filha morreu, para de incomodar o mestre. Só que Cristo não vira para quem estava falando com Jairo, Cristo vira para Jairo. Porque o compromisso de Cristo não é com que quem está
tem alguém blá 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 e você sabe de nada, inocente. Eu já ouvi a voz dele. Ele já disse que vai dar certo. Ele já disse que está comigo. Ele já disse que eu não tenho que ter medo. Ele já disse para mim. Ele já disse para mim. Ele já disse para mim que vai dar tudo certo. Não tenha medo, Jairo. Creia somente. O texto diz para nós que eles seguem para a casa de Jairo. E a Bíblia diz assim que quando vão para casa, Cristo não deixa que ninguém venha com ele. O texto diz, a não ser Pedro, Tiago e João. Quando eles chegam na casa de Jairo, tem muita gente lá chorando, porque a menina acabara de morrer. E quando ele chega na casa de Jairo, ele chega dizendo assim: por que vocês estão chorosos e alvoroçados? A menina não está morta, a menina dorme. Quando Jesus fala isso, o povo que estava chorando começou a rir. Porque as pessoas têm muita mais facilidade de chorar por quem chora do que de sorrir por quem está sorrindo. Tem gente que não tem problema em dar uma cesta, em te fazer uma visita no dia que você está enfermo, te dar uma oferta. Você está com problema, ela vai lá, chora com você, lamenta com você. O problema dela é ver que você começou a ficar melhor que ela. Gente, como isso é terrível. Porque enquanto algumas pessoas ajudam, a ideia é que você está na mão dela. E elas sentem mesmo, elas choram mesmo, mas quando eles ouvem, como assim? Ela não está morta? Não, ela está morta, a gente está aqui chorando com ele, sofrendo com ele. E eles começam a rir de Jesus. Porque o povo que está lamentando não tem estrutura para ver Deus mudar o ambiente daquela casa. E aí sabe o que acontece? O texto diz para nós: então o Senhor, tendo-os feito sair. Irmão, é com muito temor que eu te entrego essa palavra nessa manhã, mas por favor, quando Deus começar a tirar a gente da sua vida, para de sofrer com isso. Ai, que saudade daquela miguxa. Que miguxa, que eu era amigo de Satanás, foi Deus que arrancou. Ai, mas aquela mesa que eu participava não me chama mais. É livramento de Deus para a sua vida. Jesus podia, quando começaram a rir, você não vê Jesus batendo boca. Para que você está enviando direta para os outros? Larga de ser feia, irmã. Para com isso. E põe direta e bloqueia. E aí põe no status e vê se ela viu aquela frase poderosa que você mandou para ela desconfiar. Não, pode parar com esse negócio. Porque quem diz que é para Jairo parar de incomodar não tem resposta de Cristo. Quem ri do milagre não tem resposta de Cristo. A resposta de Cristo é: dá licença, porque se não acredita, não fica. Porque quem vai ficar é quem acredita no que eu vou fazer. Arabaia cheia, vai assim. E calabaçou. Esses ambientes onde você tem que ficar tentando provar para os outros o tempo todo que Deus vai mover na sua vida. Sabe? É mais ou menos assim. Eles começam a duvidar. Jesus falou assim: dá licença. É um direito de vocês duvidar, mas é um direito meu arrancar da sala quem não tem fé para viver o milagre. Nessa transição da nossa vida, tanto de cidade quanto de igreja, agora em fevereiro vai fazer 2 anos que estamos em Goiânia, na Adelina Boa. Eu senti a falta de gente que Deus foi tirando. Só que houve um tempo na minha vida que eu não entendi isso. A Bruna sempre era muito tímida. E depois que a gente chegou na Vila Boa, ela destravou no louvor. E tinha gente que quando eu falava: gente, a Bruna é tão tímida, amava dizer: é mesmo, né? Ela nem conversa. Mas eu vi que não teve estrutura para dizer como Deus está usando ela no louvor aí. Porque tem gente que não gosta de ter esses assuntos com você. Eu percebi que tinha gente que amava dizer: nossa, que deserto. Eu vi que fulano parece que não gosta muito do seu jeito de pregar.
Nossa, mesmo, parece que aquela irmã tem resistência a você, mas tem gente que não suporta dizer: meu Deus, o povo parece que anda te amando, porque você está pregando tanto, hein? Sabe o que Deus faz? Deus pega esse tipo de gente e arranca de perto da gente. Deus está dizendo para alguém: eu vou arrancar gente de perto de você. E para de trazer de volta. Ah, mas a gente sempre liderou junto. Acabou, não vai liderar junto mais. Mas a gente sempre visitou junto, não vai visitar junto mais. Mas era de dentro da minha casa. Deus está dizendo: não vai ser de dentro da tua casa mais. Vai encontrar uma vez no ano e está de bom tamanho, para a glória de Deus. Que ela vai isso. Porque existem uns ambientes que Deus precisa mudar o cenário para que o milagre aconteça. Deus precisa mudar o cenário. Irmão, é pouca gente demais que consegue alegrar com as alegrias uns dos outros. E aí Deus está dizendo: no cenário do teu problema, eu vou deixar só quem vai conseguir celebrar o teu milagre. É interessante que até Jesus entrar nessa casa, eu sinto falta de uma personagem, da mãe. É estranho uma mãe não ir correr junto para falar com Jesus. É estranho não ser a mãe que vem falar à nossa filha, porque mulher está presente em tudo, né? Então de repente, mas ela ficou enquanto Jairo foi buscar. Ok, mas a menina morre, vai gente, não vai ela. Até aqui é uma ausência de uma personagem. E famílias vivem tanto isso, né? Gente que só mora. Aqui a mãe é o tipo da pessoa que só está na casa. Porque tem gente que só vai para comer e vestir a roupa e dormir, mas ela não participa das dores da família. Eu estou pregando para gente que precisa trazer de volta alguém da casa para participar da casa. E é interessante que, não coincidentemente, quando Cristo entra na casa, eu vejo a mãe aparecer no quarto. Cristo tem o poder de trazer para a comunhão aquele que só está comendo e dormindo na família. Sabe, às vezes a gente vai gerando filhos que não participam das dores. Você se sacrifica para dar o que você não tem dinheiro, quando a sua hora é de falar: meu filho, vai orar que o negócio está feio. Não, eu não vou deixar meu filho saber que a gente está passando dificuldade. É claro que você tem que deixar ele saber. Não, eu não vou falar para meu filho que eu estou triste. Você tem que chorar perto dele para ele ver que você é gente. Sabe, tem dia, irmã, que você tem que pagar de louco e falar: mamãe está tão ruim, estou de fazer comida, desesperar os meninos para eles ir para a oração e fazer alguma coisa por você. Mas você ensina que todo dia você está bom? Está lá morrendo, sangrando por dentro. Não, mamãe está firme, a mamãe vai fazer por você. Que mamãe vai fazer o que? A mamãe está a tempo de ficar doida. A mamãe vai ficar na cama e levanta e cozinha, senão a mamãe vai enlouquecer aqui dentro. Trazer a família para a realidade. Homens que mantêm a casa e é uma mulher que não para de comprar sapato, que não para de querer vestido, menino que não para de comer. Irmão, está na hora de falar para ela: acorda. A gente está com pouco dinheiro. E você fica se sacrificando. Não, porque eu sou homem, eu não posso mostrar para ela fraqueza. Você tem que trazer a casa para viver a realidade da família. Ah, menina, eu quero a maquiagem tal, eu quero outro vestido. Que outro vestido? Não vai trabalhar, não tem dinheiro para outro vestido, não. Não é dia de shopping, não é dia de viagem. Porque assim você vai construindo uma família. Família não é um burro de carga pelejando pelos outros. Família é gente entendendo gente, gente compreendendo gente. E quem cria família assim é a gente mesmo. Você tem que deixar ver você chorando. Você tem que falar: hoje não tem dinheiro, tem que ir para a oração para Deus mandar o alimento. Porque senão seus filhos acostumam, eles só vão o celeiro cheio, não sabem o processo para te chegar lá. Jesus é mestre em trazer aqueles que estão morando sem participar para a presença do ambiente. Os homens, eles são mais desligados naturalmente, né? A mulher é mais perceptiva.
Às vezes a aluna chega naquela cara chué, aí pelo andado dela eu já sei que ela não está bem. Aí ela chega da igreja e fala, alguma coisa aconteceu. Aí ela passa pro quarto e fala assim, Alessandra, você viu que a aluna não está bem? Não, ela está boa. Eu falei, Alessandra, ela não está boa. Vai lá dar um abraço nela. Aí ele chega na porta do quarto e fica lá assim, Alessandra, entra. É um abraço. Aí ele rodeia, ele sai do quarto sem dar um abraço. Seu marido é assim. Uma dificuldade de entender que a menina está precisando da palavra de um pai. Aí um dia ela, mãe, eu vou chamar meu pai para dar uma volta, para eu perguntar uns negócios para ele sobre como é a cabeça do homem, para eu entender o menino que eu estou gostando dele. Eu falei, santo Deus, tem misericórdia do Alessandro. Aí ela saiu mais o pai dela. Aí ela chegou e falou, mãe, meu pai tem umas ideias topíssimas. Ele ensinou umas coisas. Eu falei, glória a Deus. Porque o homem é mais devagar nesse sentido. Então a gente tem que trazer a família para a realidade. Essas mães que ajudam o filho a mentir, esconder trem do pai, que ideia é essa sua, irmã? Não, eu vou deixar você ir, mas não conta pro seu pai que eu deixei não. Que monstrinho é esse que você está criando? Ó, isso aqui é coisa para mim e pro seu pai, não é coisa para todo mundo. Família é unidade. E a gente erra. Aí eu estou orando pelos filhos de Deus, dizendo, não aguento mais ver você orar e fazer só cagada. Eu não aguento mais estiver orando e fazendo tudo errado. Sabe o que Deus está dizendo? A oração tem que combinar com a atitude. Ó, a mamãe comprou 3 sapatos, mas ela falou pro papai que foi só um. Você vai carregar essas 2 caixas, vou lá no guarda-roupa pra mamãe, e o papai vai ver o caixa. A mamãe vai falar que foi só R$15,50 e você confirma pra mamãe. E depois você fica dizendo pro seu filho que ele não pode mentir. Aí você diz, ó, seu pai vai me chamar a gente para almoçar na sua avó, a mamãe não gosta da sua avó, e a mamãe não gosta de comer lá, então a mamãe não vai, tá? E você fala que você não quer ir. E depois você diz, meu filho, a gente tem que amar todo mundo, tá bom? Parece tão pequeno, né? Mas é isso que vai forjando ou desconstruindo a nossa casa. Deus está dizendo para alguém nessa manhã, eu vou trazer para casa alguém que só tem morado lá dentro. Mulheres que já não querem saber do dia dos seus maridos. Ah, tanto faz. Ele não conversa, eu também não converso. Ele não fala nada, eu também não falo nada. Casais que se encontram mensalmente com intimidade rasa, porque não convivem durante o mês inteiro. Deus está dizendo, essa casa é casa de unidade. Essa casa é casa de comunhão. Vocês precisam falar sobre as dores de vocês. Eu não sei como é o seu marido, mas o Alessandro é muito calado, muito calado. E aí tem vezes que a gente pega aí uma estrada de 3 horas, eu vou desabafando, eu choro, eu sorrio, eu conto minhas dores. E aí no final de tudo ele só pega na minha perna e diz, vai ficar tudo bem. Eu odeio quando ele faz isso. Eu queria que ele chorasse quando eu estava chorando, que ele expressasse a opinião dele, mas homem não é assim, irmão. Mas nem por isso eu vou deixar de falar. Porque quando você dá ao outro o direito de saber o que você está sentindo, você vai trazer para a sua vida, está entendendo? Os seus medos, as suas angústias. Às vezes eu falo de dores ministeriais, de coisa que Deus me mostrou, de pecado de alguém na igreja que Ele mandou eu só orar, de complicação no altar, e que eu estou indo embora assim, quase com o estômago ruim. Aí ele disse assim, quando ele está muito falante, ele diz assim, eu não entendo nada disso que você está me falando, mas eu estou aqui. E às vezes isso é o suficiente. Eu estava no Rio Grande do Sul, acho que umas 2 finais de semana, e eu mandei mensagem para ele, falei, agora eu estou sentindo tanta sua falta. Porque não é só, parece que só de você ver a pessoa, só de estar perto, quando está junto do lado de dentro já é o suficiente. Deus está dizendo para alguém, você tem vivido sozinho porque você excluiu pessoas da sua família, da sua vida. Eu quero orar pela unidade da sua casa nessa manhã. Filhos que passam o dia inteiro dentro do quarto, não se sentam à mesa para comer mais. Ninguém
toma café da manhã junto mais, não tem almoço junto mais. E você vai deixando esse jovem trancado, e você vai deixando na televisão, e você não faz questão de que ele participe de nada. Pois é a mesa que a gente olha no olho. Talvez pelo trabalho não dá para sentar junto em todas as refeições, mas priorize pelo menos uma. Deus está dizendo para alguém: eu vou trazer esse povo não só para morar junto, mas para viver junto. E aí, a Bíblia diz que o Senhor vai entrar no quarto, vai mandar todo mundo embora. E o Senhor, olha, o Senhor tomou consigo o pai e a mãe da menina. Quando o Senhor toma eles, a Bíblia diz: e tomando a mão da menina, disse, a menina está morta, e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Jesus pediu o pai ou a mãe para colocar a menina de pé? Não. Jesus disse para a menina que era para ela se levantar. Eu estou pregando para alguém que é pai e mãe nessa manhã. Para de ser super protetor. Porque se eu tenho um pai ou uma mãe super protetora nessa hora, quando Jesus mandou a menina levantar, a menina estava morta. Imagina aquela mãe que não deixa o filho nem cair. Tipo assim: Jesus, o senhor está muito desaforado, a menina estava morta. Ela está fraquinha, ela está até roxa a boquinha dela. Não, eu vou pegar ela aqui e vou pôr ela de pé. Não tem pai e mãe assim? Pastor, eu não vou poder almoçar porque o meu bebê está lá em casa, eu tenho que ir embora fazer almoço para ele. Quanto tem seu bebê? 32. Olha, pastor, eu não vou poder participar porque a minha sogra, meu filho, a minha nora e meu filho quer descansar e eu vou fazer comida para os meus netos. Irmão, quem pariu o Mateus que me pare. Hoje é seu dia de descanso. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Levanta-te. Eu sei que dói a gente desumilhar, né? Nós somos criados no interior. No interior você sabe como que é, todo mundo conhece todo mundo. Você conhece até os bandidos da cidade, é assim ou não é? Aí a gente muda para Goiânia. E o que acontece? A Bruna está com 18, está fazendo o 3º ano. Ela participa de muitos departamentos de louvor da igreja. Então a Bruna não anda com a gente mais. Agora é a vida dela sendo forjada. E o que a Bruna tem que fazer? Dormir sozinha. Então às vezes a Nara dorme com ela, mas igual ontem. Hoje ela tem Enem. Aí ontem de noite eu fiz uma chamada de vídeo. A Bruna, a gente mora em apartamento para ser um pouco mais seguro, né? Mas o meu coração de mãe dói. Eu fico pensando: meu Deus, sabe que a minha filha conseguiu esquentar a comida? Porque eu sou aquela mãe que faz o bolo, que deixa. Só que Deus está me tratando. E aí o Senhor me diz para ela que tem trem no freezer e comida na geladeira. É só ligar o fogo. Ninguém morre acendendo o fogo para esquentar a comida. Eu penso até pior que eu. Ele diz: mas será que não é perigoso a menina acender o fogo? A menina tem 18 anos. E a gente tem uma tendência de fazer isso com o filho, não tem? Só que o Senhor está dizendo para alguém nessa noite: deixa esse menino crescer. Deixa eu trabalhar com ele. Deixa eu tratar ele. E dói. Sabe, uma das coisas que me fadiga nas viagens, quando, por exemplo, eu tenho que ir para outro estado, é deixar o Samuel. Eu fico pensando: ele vai ficar com saudade, ele vai me chamar, ele não vai me ter junto com ele. Mas eu aprendi uma coisa: os filhos são do Senhor. Eles só nos estão emprestados. Deus está dizendo para alguém: deixa eu colocar os teus filhos de pé. Tira a sua mão. Mas se eu tirar a mão, ele morre nada. Ele casou e nem lembra que você existe. É assim ou não é? Aí você diz assim: ah, meu filho, a mamãe faz um biscoito, ele só come um biscoito. Mentira, vai casar, a mulher tem preguiça de fazer bolo, com bolo de padaria todo dia. E ama essa mulher e está gordinha e feliz. Não tá. A gente tem esses excessos na vida. Levanta-te. Há uma palavra liberada sobre a nossa família. Deus vai dar um jeito em cada um dela. Há
uma palavra liberada sobre a tua casa. E quando você olhar como é que esse homem vai levantar, eu não vejo condição, como é que essa mulher vai levantar, como essa situação vai levantar, eu não sei como será, mas eu sei que é uma palavra liberada sobre a tua família. Agora eu encerro com a parte mais extraordinária que eu acho desse texto. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Aí Jesus diz assim, ó: não conta para ninguém o que eu fiz. E ele diz assim: dê a ela de comer. Irmão, vamos ser sinceros, é mais difícil fazer aparecer um sanduíche no bucho de uma pessoa ou fazer a pessoa ressuscitar. Ressuscitar é mais difícil. Se Jesus ressuscitou, não dava para ressuscitar com o estômago cheio? Por que ele não faz? Porque ele está dando uma lição em nós. Ele está dizendo: o que cabe a mim, eu faço. Cuidar de filho é obrigação sua. Eu ressuscito o espírito, mas quem tem que abraçar é você. Eu promovi a aliança, mas quem tem que cuidar do casamento é você. Eu dou saúde para esse menino, mas quem tem que sondar o emocional dele é você. E o que a gente faz muitas vezes na vida? Senhor, abençoa meu filho, mas nunca entra no quarto, olha as gavetas para saber o que esse menino está fazendo da vida. Não, lá em casa todo mundo tem privacidade. Que privacidade, irmão? Privacidade é o dia que não morar com você mais. Enquanto morar com você, revista gaveta, olha o celular, não existe privacidade. Você sabia o nível de crimes sexuais nas redes? Irmão, nós mudamos, a geração e o tempo mudou. Você tem que acompanhar essas mudanças. Nós temos que entrar nos quartos dos nossos filhos. Sabe que eu profetizo uma mãe doida para o seu filho. Aquela mãe que entra com óleo, derramando óleo ungido na cabeça, passa no estômago, o menino está dormindo, ele acorda assustado. Você está marchando, falando em línguas, ungindo roupa, ungindo celular. É isso, esse é o nosso papel na nossa casa. Ao ponto de Deus revelar para você quando esse menino quiser fazer arte. Aleluia! É esse tipo de pai e mãe que nós precisamos ser. Deus está dizendo para alguém nessa manhã: o que me compete, eu tenho feito. Mas ligar pedindo perdão é com você. Dizer eu vou no almoço é com você. Olhar nos olhos e dizer o que você tem, o que você está precisando é com você. Eu sei que algumas vezes falar assim, eu estou orando, parece fazer de nós alguém muito espiritual. Mas às vezes a frase eu estou orando é só fuga de alguém que não quer fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, está doente, deu diabetes. Irmão, põe meu nome em oração. Mas todo dia está comendo doce. Aí Deus diz assim: eu estou tentando fazer, mas você me atrapalha. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você nessa manhã? Senhor, entra lá e me dá um casamento abençoado, mas você é sem educação, não tem carinho, não faz o que o outro precisa. Como esse casamento vai ser abençoado? Senhor, faça do meu filho um grande homem, uma grande mulher de Deus. Mas ele precisa ver você lendo a Bíblia, orando, jejuando, congregando com alegria. Deus tem um milagre para a nossa casa nessa manhã. Mas Ele também nos chama a responsabilidade de fazer aquilo que nos cabe. Coloque-se de pé e deixe orar por você. E quando Jesus disse: olha, não conta para ninguém, Ele está ensinando um segredo sobre a nossa casa. Para de ficar postando as coisas boas e contando tudo de bom que tem na sua casa. A irmã nem tinha olhado seu marido ainda, mas ele começou a falar: ele faz comida, ele lava vasilha, ele leva café para mim da manhã. Aí você posta a foto que ele te deu um buquê de flor, que ele te deu um sapato. Ah, irmã,
Não faz isso. Seu filho ainda está aprendendo a tocar um instrumento, você já está gravando, e postando e contando vantagem. Já vem a inveja, com o ciúme, o menino já desaprendeu tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, gera em segredo. Viva no secreto. Porque tudo que for lindo, quando Deus quiser, Ele fará aparecer. Todo mundo ficou sabendo uma menina que ressuscitou. Não precisava deles contarem para ninguém. Saberão o que Deus fez na sua casa. Saberão da restauração do teu casamento, da conversão dos teus filhos. Saberão do milagre de Deus na sua família. Aleluia. Isso será testemunho para a glória de Deus. Me deixa orar por você. Oh Espírito Santo. Só o Senhor sabe as guerras de cada família aqui presente. Só o Senhor contempla as lutas, os desencontros e os desafios familiares. Mas a tua palavra foi pregada. E que a dor que essa família vive não seja motivo para esquecer, para desistir das suas promessas. Eu estou pregando para gente que vive desencontro matrimonial. Eu estou pregando para gente que tem vivido a história de filhos dando trabalho. Eu estou pregando para casamento que já pensaram em divórcio. Eu sei disso, Pai. Eu estou pregando para gente desanimada no caminho, cansados de lutar, de ver a ingratidão de um filho, de ver um filho se afastar dos seus caminhos, de ver um casamento que um dia foi bom, mas de repente começou a ficar sem graça. Pai, não deixe a tua igreja desistir da família. Não nos deixe, Pai, afastar da casa dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos cunhados, dos nossos parentes. Senhor, nos dá comunhão outra vez. Nos dá sabedoria para saber conviver com todos. Espírito Santo de Deus, aqueça o coração daqueles que chegaram aqui angustiados, entristecidos e preocupados. Senhor, nos faça posicionar para educar filhos segundo a tua palavra. Cuida das nossas crianças, Senhor. Não permita essa ideologia de gênero. Não permita o abuso mental e sexual circundar a vida delas. Pai, esconda os nossos filhos nessas escolas. Nos faça impregnar na mente deles a tua palavra e a tua verdade, de forma que ninguém acesse o coração deles. Livra os nossos jovens da pornografia, do cigarro, da droga, da bebida, da imoralidade sexual. Livra os nossos jovens da falta de temor, da frieza, Senhor, da tua presença. Aqueça o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Que seja um final de ano de comunhão em família, Senhor. Reata laços, libera perdão nesse coração nessa manhã. Eu estou pregando para mães cansadas. Cansadas de pelejar com filhos que não ouvem. Renova as forças delas nessa manhã. Eu estou pregando pra gente que já pensou: e se eu fosse sozinha, talvez eu viveria melhor. Tira esse pensamento dessa cabeça, Senhor. Nos alegre. Nos faça ter prazer ao fazer uma comida para os da nossa casa. Dê prazer ao pai de família ao trazer o sustento para sua casa. Dê prazer aos pais de estarem com os filhos e os filhos de estarem com os pais. Dê alegria, brincadeira, momento de diversão dentro dessas casas. Eu oro a Ti, eu imploro a Ti por isso. Aleluia! Não queremos sair daqui emocionados. Queremos sair
sair daqui tendo entendido a tua palavra e aplicando ela nas nossas casas. Eu oro a ti por um milagre nessa família aqui representada nessa manhã. Cura, Senhor. Restaura, liberta, abre portas. Derrama no teu poder, da tua glória, da tua autoridade. Nós oramos crendo e fazemos isso em nome de Jesus. Só quem acredita, levanta a mão para cima e diz amém. Se você está perto de alguém da tua família e se sentir à vontade, dá um abraço nele, tá? Abençoa alguém da tua casa nessa manhã. Profetiza bênção sobre a vida da tua casa. Abençoa, abençoa, libera a palavra de bênçãos para a tua família, porque a tua família é uma bênção do Senhor. Ainda que ela tenha lá as suas dificuldades, ela continua sendo o projeto perfeito de Deus para as nossas vidas. Eu agradeço e retorno aqui de direito. Aleluia. Glória a Deus. Palavra abençoada.